É difícil. Fosfoetanolamina. Fruto do trabalho de cientistas brasileiros, ela pode ser uma esperança para milhões de pessoas no mundo que lutam contra o câncer. Depois da cadeira de rodas eu fui para as muletas, das muletas eu fui para a bengala e hoje eu não uso nem bengala. Eu tomo ele há 4 meses e não faço mais quimioterapia. A fosfetanolamina é uma realidade hoje, tá, para a cura do câncer. A fosfetanolamina sintética tem causado um grande alvoroço na sociedade, movimentando imprensa, judiciário, governo e parlamento. A substância existe naturalmente no organismo, mas a versão desenvolvida em laboratório há mais de 20 anos ainda não tem registro na Anvisa e por isso não pode ser prescrita. Com o objetivo de dar continuidade às pesquisas, as comissões de Ciência e Tecnologia e de Assuntos Sociais do Senado tomaram a iniciativa de colocar frente a frente pesquisadores, pacientes, médicos e representantes do governo. Depois desse encontro, muita coisa mudou. As novidades são diárias. A audiência pública, com mais de 5 horas de duração, já foi vista por milhares de pessoas na internet. Você vai ver uma versão compacta do debate agora no Em Discussão. Eu sou portadora de câncer de mama metastático. Minhas metástases, apesar de todo o tratamento disponível, elas se evoluíram num ritmo assustadoramente galopante. Eu faço uso da fosfetanolamina desde o dia 23 de setembro. Eu só sei que os meus marcadores tumorais, pela primeira vez desde que eu fui diagnosticada com metástase óssea, baixaram. Também é fato que desde o 4º dia de uso da fosfo, eu não faço mais uso de nenhum analgésico. E paciente com câncer sabe do que eu estou falando. O analgésico nos tira a capacidade de ser humano. O paciente dopado, ele não consegue nem conversar com Deus. Hoje, eu não faço uso de nenhum medicamento analgésico. E se for só esse o benefício da fosfetanolamina sintética, já valeu a pena. A mudança no meu estado clínico é tal que no mês de julho eu estava de cadeira de rodas. Hoje nem bengala mais eu uso. Nós precisamos resolver esse problema desse remédio. Eu tomo ele há 4 meses e não faço mais quimioterapia. Ter que entrar na justiça para poder ter saúde. Pelo amor de Deus, excelências, vamos resolver esse problema. Eu tomei conhecimento da droga fosfetanolamina que eu tinha operado em 1988 uma professora universitária, o marido era professor universitário, de Cuiabá. E na época nós fizemos uma cirurgia igual aquela de tirar o músculo e tudo mais. 23 anos depois, ela estava com doença disseminada, ela estava com carcinomatose peritoneal, metástase hepática, pelvis congelada. E abrimos e fechamos, fizemos as biópsias necessárias. E eu cheguei um dia na rua e encontrei com o cunhado dessa moça. E o cunhado me cobrou. O senhor nem perguntou da minha cunhada. Aí eu, tipo, uns 2 anos depois, falei, pô, como é que... Eu não ia falar, né? Morreu, sofreu muito. Eu falei, como é que ela está? Ela está ótima. Ela estava realmente, tinha engordado. Eu a examinei, o fígado dela era palpável. Vi as imagens que ela fez, tinha regredido as metástases hepáticas. Ela estava muito bem, tomando uma droga experimental. Aí que eu tomei conhecimento da droga. Então, foi para mim um fato contestado, eu não estou na idade de mentir, contestado por mim, de um resultado que eu considerei espetacular. A fosfo não tem nenhum efeito colateral e nenhuma contraindicação. Eu a tomo há mais ou menos 5 ou 6 anos e estou ótimo. Eu não tenho câncer. Se ela não fizer o bem, o mal seguramente não fará.
Comecei a produzi-la em Pomerode, Santa Catarina. E quando comecei, a minha doce e querida esposa, Aridina Gutlev Vitev, a Rita, ficou extremamente preocupada comigo e igualmente amigos meus. Mas eu tinha dois argumentos plausíveis. Se tu tivesses um câncer, desejarias que eu te fornecesse essas cápsulas. Esse trabalho acabou tomando uma proporção maior do que imaginávamos, pois que cada um curado trazia outros 5. Já era praticamente uma via de regra. Juntos tivemos muitas evidências empíricas, o que nos propiciava muita felicidade. A gente precisa, mais do que tudo, não ser alarmista, não gerar também uma expectativa além daquela real que a ciência pode ou não pode estar nos oferecendo. A USP, a Universidade de São Paulo, é a instituição que desenvolveu, através dos seus pesquisadores, esta pílula, a fosfetanolamina sintética. A Universidade de São Paulo divulgou uma nota, e eu vou fazer a leitura dessa nota, senador, acho que ela é importante. A USP esclarece: essa substância não é remédio. Ela foi estudada na USP como um produto químico e não existe demonstração cabal de que tenha ação efetiva contra a doença. A USP não desenvolveu estudos sobre a ação do produto nos seres vivos, muito menos estudos clínicos controlados em humanos. Não há registro e autorização de uso dessa substância pela Anvisa e, portanto, ela não pode ser classificada como medicamento, tanto que não tem bula. Não são conhecidas as consequências de seu uso. A USP não é uma indústria química ou farmacêutica. Não tem condições de produzir a substância em larga escala para atender às centenas de liminares judiciais que recebeu nas últimas semanas. Esse trabalho começou com uma instituição chamada Hospital Amaral de Carvalho de Jaú. As pesquisas foram iniciadas não pelas regras da Anvisa, mas pelas regras do Ministério da Saúde. Tem todas as autorizações, quando dizem que não tem, tudo isso está feito, está documentado. Interesses outros, esse convênio ele não foi terminado e ele foi se esgotado no prazo. E assim que foi esgotado no prazo, todos os pacientes de hospitais que estavam ligados a determinadas áreas médicas passaram a pegar o medicamento na USP em São Carlos. Eu não faço exercício ilegal de medicina. Eu tenho 47 anos de pesquisa, tenho 500 trabalhos publicados, tenho 80 teses defendidas, sou reconhecido internacionalmente. Eu não seria tão tolo ou tão infantil de fazer um exercício ilegal de medicina. Então, não faço. Quando tem, às vezes me perguntam a dose. Primeiro, pela ciência, é muito fácil reconhecer. Se tiver alguém que entende de ciência, é fácil saber que ela é proporcional ao nível de ácido graxo livre no sangue, que é constante. Atualmente, eu sou responsável pela síntese desses produtos da fosfetanolamina, que a USP está recebendo as liminares. É muita gente, é muitas liminares. Quer dizer, a universidade realmente ela não tem condição de fazer essa quantidade que está sendo pedida, né? Nós somos um laboratório de pesquisa, nós não somos uma fábrica, né? O que tem que ser feito sair da universidade e fabricar em algum outro lugar onde se possa aumentar essa produção. Durante todo esse tempo, esses 20 e tantos anos de distribuição, tá? Nós tivemos muitos casos de pessoas zeradas. Uma pessoa em pleno processo de recuperação, de repente, não tem mais fosfetanolamina. Então, quer dizer, é uma coisa que acho que nem chega a ser humano, né? Atualmente, a única forma de se obter a substância
por intermédio de uma decisão judicial. Essas cápsulas elas são enviadas via correio, né? Há um fluxo, uma verdadeira romaria. Existem pessoas que vêm andando de um estado para o outro na esperança de se manterem vivas. Isto é uma realidade. Desta forma, há um afluxo de ações em todo o Brasil. As defensorias públicas e os escritórios de advocacia estão abarrotados de ações judiciais. A Defensoria Pública da União ajuizou uma ação civil pública com pretensão nacional. Nós estamos pedindo o quê? A continuidade do fornecimento da substância. Isso é preemente. Eu quero alertar uma situação. Infelizmente, os bandidos criminosos já estão produzindo cápsula de farinha e vendendo por aí. Então, eu quero pedir à população, ao nível de Brasil, não entrem nisso, tomem cuidado. O doutor Gilberto e a sua equipe, por mais de uma década, eles procuraram diversos órgãos. Na ação civil pública, a gente coloca de forma documentada Anvisa, Fiocruz, Ministério da Saúde, e tiveram o cuidado de documentar essa busca. Eu dou como exemplo aqui a Fiocruz, que em resposta à reunião cuja a tratativa envolvia a questão da substância, assim se manifestou. Consideramos o projeto bastante interessante. Os resultados disponibilizados até o momento indicam que o produto poderá vir a ser um importante medicamento utilizado no tratamento do câncer. Agora, algumas condições foram impostas. Dentre elas, a necessidade de providenciar um termo de cessão dos direitos patentários. Qual o interesse da Fiocruz de obter a patente dessa substância? É algo obscuro. Isso precisa ser analisado. Eu vou encerrar a minha fala com uma frase do Prêmio Nobel de Medicina, Robert Richard, que afirma o seguinte, Prêmio Nobel dele de 2011, ele afirma o seguinte: as farmacêuticas bloqueiam medicamentos que curam por não serem rentáveis. Por que não tem interesse? Porque uma quimioterapia custa de 30, 60, 90 mil reais. E esse medicamento, a fosfetanolamina, custa 10 centavos cada comprimido. Então, só pelo preço já começa a ficar em segundo plano. Nós estamos buscando fazer todos os passos, não vamos eliminar nenhum passo, mas acelerar a caminhada para que a gente possa ter a realização dos estudos, pensar na produção da molécula, para que ela se torne, de fato, um medicamento que possa ser distribuído no sistema de saúde. Mas, enquanto isso, enquanto a gente faz todo esse processo, que as pessoas tenham ciência da importância de continuar e seguirem os seus tratamentos que estão hoje instituídos. A fosfetanolamina sintética tem recebido críticas de médicos e da mídia. Eles falam que não houve testes suficientes para provar que o produto realmente funciona contra o câncer. Tudo isso foi testado. Foi testado, sim, senhores, em humano, com permissão do Ministério da Saúde. 5 áreas: uro, gastro, cabeça e pescoço, mama e gineco. Quando você ouve a imprensa dizer que é uma leviandade, que é uma qualquer coisa, não conhece ciência. Não conhece. Tem 100 tipos de tumores. Perfeito. 100 tipos de tumores, com 2 células. Cada tumor desse, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, são todas células chamadas de células que não respiram oxigênio. Anaeróbica. Exatamente aí é onde a fosfamina trabalha, em célula anaeróbica. Ela não trabalha em 100 modelos de tumor. Ela é 2 células, sadia aeróbica, não sadia anaeróbica. Se tiver biólogo aqui, também pode acompanhar meu raciocínio. Toda essa teoria, ela está nos livros desde 1935. Não foi escrita por mim. Tem até uma pessoa que disse, de grande respeito, que a universidade está sendo onerada. A universidade nunca pôs 1 centavo nessa pesquisa. E essas pílulas que vêm de graça, nós pomos do bolso. É tão caro que dá para a gente sustentar com o nosso salário bom.
E nós fizemos durante 25 anos e hoje, com as liminares, nós financiamos também. Nós é quem levamos as substâncias, as pastilhas e todo o material para a USP doar ou reclamar que doa, sim. A fosfetanolamina é uma realidade hoje, tá, para a cura do câncer. Essa substância, ela não foi feita do dia para a noite. Foram 8 anos de pesquisa na Universidade de São Paulo para chegar à conclusão que os pacientes futuros não tomariam garrafada. Tudo que nós fizemos, esses dados eles estão documentados em revistas indexadas em sites de busca de artigos científicos da área médica. Foram grande parte publicados nos Estados Unidos e na Europa e um na França. Então eu vim mostrar para vocês que a fosfetanolamina é um composto que age em células tumorais e não age em células normais. Então aí está o grande mecanismo seletivo de um composto que é efetivo e que não causa danos colaterais. Os efeitos da fosfetanolamina inibe o crescimento das células tumorais e o mecanismo que ela faz é um mecanismo que nós, na ciência, na biologia celular, descrevemos como morte celular programada. A célula tumoral na presença desse composto é capaz de morrer. Então, ela seleciona o tipo de morte que ela vai desempenhar. Diferente dos quimioterápicos que matam indiscriminadamente qualquer tipo de célula que está em proliferação. E o que nós observamos e que nos chama a atenção em todos os modelos experimentais é que a fosfetanolamina é capaz de inibir a formação de metástases. Falaram o seguinte, tá? Que não existiam testes... Isso. Testes pré-clínicos. Existem, eu fiz. As pessoas que falam que não existem testes pré-clínicos nem outras coisas, por favor, gente, vão ler. Os testes que foram iniciados foram em animais com melanoma, inoculados no dorso deles, com 21 dias eles ficam desse jeito. Tem possibilidade de andar e tudo mais. Essa parte de baixo do animal é o melanoma não tratado. Quando vocês veem, nós rebatemos a pele do animal para trás ou para o lado. Esse vaso bem grandão na pele lateral é o vaso que nutre o tumor. Aqui já é ele tratado com o nosso composto com uma dose mais baixa. Vocês podem ver que ele fez aqui uma capa que encobriu o tumor. Se eu tirar aquela bola branca, vou chamar assim, da lateral daquela pele, onde está o câncer deste animal? Então quer dizer que ele se transformou num tumor maligno, melanoma maligno, em um tumor benigno. Retirou, teoricamente, acabou. Mas vocês conseguem ver que não está nem aderido no corpo do animal. Aqui também, olha, é um animal tratado com uma dose um pouco maior. Aí se vocês verem, olha o tumor. Esse não encapsulou, esse realmente regrediu. Todos os exames que eu vou mostrar aqui foram autorizados pelos seus donos, viu? Tumor de suprarrenal, tá? De antigo, ó, 2002. Não é de hoje, não. O tumor tinha 23/18 no primeiro exame. No próximo exame que essa pessoa fez, ele já diminuiu para 16/16. Onde o ultrassonografista, não sou eu, escreve: houve reduções na medida da suprarrenal esquerda. No terceiro, adrenal não visualizada. Essa é minha paciente. O pai dela deixou, viu, gente? Quem é oncologista aqui sabe o que é um glioblastoma multiforme cerebral. Sabe quanto tempo tem de sobrevida. Ela não consegue saltar, ela não tem equilíbrio. Hoje em dia. Olha o passo. Não tem dinheiro que pague uma coisa dessa para um pai, para uma mãe, para um irmão. Não existe. Contra fatos não há argumentos. Ponto. Dos senadores aqui, talvez seja eu que tenha a maior proximidade com o tema. Eu sou médico e dei aula durante 15 anos de química. Como é que
uma substância como essa, depois de tantos depoimentos, de 5 anos e 3 anos, com melhoras evidentes, em se tratando de câncer, como é que essa substância pode passar praticamente ignorada durante esse tempo todo? Isso eu não consigo entender. Como é que não teve a parte clínica? Parte clínica demonstrada, na minha avaliação, soberanamente. Temos grupos poderosos que jogam contra na questão da farmacologia, na questão de laboratórios fortes, laboratórios do exterior, como também alguns comentaristas da Globo fazendo algumas sugestões, inalações que são contrárias aos nossos pesquisadores. Eles foram para a Rede Globo. Eu, por exemplo, doutor Gilberto, quando eu terminei de assistir a matéria, eu lhe confesso que eu passei... A ideia que eu passei a ter de Vossa Senhoria e dos seus companheiros era que era um bando de charlatães que estava vendendo farinha para as pessoas ou garrafada. Porque foi assim que foi nos passada uma reportagem feita de forma rasa, e agora a gente vê aqui apresentar em dados. Então, precisamos ir a fundo. Necessitamos de apoio estatal à conclusão das fases clínicas realizadas de forma imparcial e auditada da substância fosfetanolamina sintética para o tratamento do câncer, com a disponibilização das indústrias farmacêuticas estatais e a infraestrutura hospitalar para tanto. Peço a liberação da substância em caráter excepcional para o uso compassivo por mecanismo legislativo durante a fase 1, visto que já existem muitos pacientes que atualmente usam substância através de via judicial, com excelentes respostas de melhora ou cura. Peço permissão de acesso por pacientes em estágio terminal em tratamento paliativo à substância, mediante o termo de compromisso do paciente ou familiar. E mais, peço incentivo e parceria a hospitais de referência, sejam esses quais forem, para a efetivação das etapas clínicas, pois por diversos motivos, algumas dessas instituições não se interessaram em disponibilizar sua infraestrutura para a conclusão das pesquisas. Enfatizo que nós, os pesquisadores, pretendemos abrir mão da patente sobre a síntese do composto após a conclusão das fases clínicas, sob as condições que a substância seja distribuída pelo SUS e a baixo custo ou de forma gratuita, que revela o caráter humanitário e nenhum interesse financeiro na pesquisa, conforme declarações foram feitas na imprensa. Antes de ser registrado como um medicamento na Anvisa, um produto deve passar por vários testes. Os primeiros são pré-clínicos, feitos em laboratórios e em animais. Se mostrar seguro, ele passa para os testes clínicos, esse sim, com humanos. Essa etapa é dividida em 3 fases. A primeira, com voluntários saudáveis, e é para ver se a droga não faz mal. Na segunda fase, usa-se pessoas com a doença, e é para saber se a droga faz bem. A terceira usa um número muito maior de pessoas e consolida a certeza da eficácia do produto. Os ensaios clínicos, eles são padronizados no mundo inteiro. Quando a gente fala em ensaio clínico de fase 1, 2 e 3, nós estamos falando exatamente a mesma coisa no Brasil, na Austrália, na China, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos. Ou seja, não é invenção brasileira. E eles são padronizados exatamente para que a gente tenha garantia. Primeiro, que aquela droga ou candidata a medicamento não faz mal. Pelas exposições aqui, já vários ensaios não clínicos já foram e estão sendo realizados. Mas será que isso não poderia ter alguma flexibilidade? Tem. A própria regra prevê, depois de superada a fase 1 e 2, que diz que ele não é inseguro, e começa a fase 3, essa fase 3 tem resultados promissores, a Anvisa permite o registro do medicamento nessa fase, sem precisar completar a fase 3, exatamente porque nós estamos tratando de garantir o acesso das pessoas. Onde é que não há flexibilidade? Fase 1 e 2, porque isso iria abrir mão da comprovação científica de que eles efetivamente são seguros. Em relação à fosfetanolamina também, eu digo isso só para esclarecer, porque muitas vezes saem informações, não dos pesquisadores, mas às vezes na imprensa sai... a Anvisa foi procurada já, isso aqui é um facsímile de uma ata, por exemplo, 2010, uma reunião que houve, na ata está registrado o que foi dito.
o que é que era preciso fazer, né? Tem que fazer um ensaio clínico, etc. Mas, no momento, não existe nenhuma solicitação de protocolo da Anvisa. E, por se tratar de desenvolvimento e inovação radical no Brasil, ou seja, preenche 2 critérios de prioridade, né? É um medicamento novo, é um medicamento para uma doença gravíssima, como é o câncer, ele terá prioridade na análise, ou seja, passa para o primeiro lugar na fila. Eu consultei 6 dos mais importantes grupos de laboratórios de pesquisa do país sobre como acelerar esses testes clínicos nas primeiras e segundas fases. Então, nós já temos todo um panorama do que pode ser feito, a velocidade que pode ser feita e o custo do que pode ser feito. É importante a supervisão da fase clínica pelos doutores e mentores dessa substância. Isso é de suma importância. Vamos pesquisar, vamos em frente, mas sem recusar aquilo que nós ouvimos hoje aqui e passa uma credibilidade que qualquer um de nós que hoje precise de remédio para câncer tomaria. Tudo que vocês demonstraram aqui foi prova. Não foi conto, porque aqui ninguém está contando nada de especial, mas está contando o que na verdade é especial e o que aconteceu de especial.